Boa noite a todos. É uma grande felicidade encontrar todos vocês aqui novamente. Tanta saudade que temos em nossos corações pelo período que passamos longe uns dos outros e da nossa querida casa, que tanto nos acolheu, nos fortaleceu e nos amparou. Mas é uma grande felicidade, porque podemos nos encontrar aqui, embora não pessoalmente, mas isso já é um acalento para os nossos corações. Podemos ver uns aos outros e aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de nosso mestre, sobre os ensinamentos que essa doutrina esclarecedora nos traz. E é sobre isso que hoje falaremos um pouquinho. O tema desse nosso encontro é de volta à vida espiritual. Esse é um tema que ele está diretamente ligado a todos nós e é de grande importância para cada um de nós. E ele está diretamente ligado a necessidade da encarnação, de reencarnarmos. E é neste ponto que eu quero fazer essa introdução. Falar um pouco sobre a necessidade de estarmos aqui, neste plano material, físico, junto das pessoas que nos rodeiam. Nossos familiares, nossos amigos, ou mesmo aquele desconhecido. Pessoas que muitas vezes não nutrimos sentimentos de proximidade, de afinidade. Mas sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele é bom e justo e nos dá a oportunidade a todos nós de nos reconciliarmos. Então a encarnação, ela é, para todos nós, uma oportunidade de crescimento. Nós encarnamos aqui para nos libertarmos das nossas imperfeições, para desenvolvermos as nossas virtudes e assim caminhar, dar mais um passo em direção à nossa evolução, à perfeição que Deus destinou a todos os seus filhos, indistintamente. Todos nós atingiremos um dia esta perfeição. Alguns mais rapidamente, quando direcionam a sua vida, as suas vidas e a sua vontade no caminho das leis de Deus. Outros, um pouco mais demoradamente, porque muitas vezes por rebeldia e ignorância, infringem essas leis. E com isso sofrem a consequência dos seus atos. No livro dos Espíritos, na questão 166, Kardec pergunta à espiritualidade superior como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E eles respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Aqui nós vemos então a necessidade da reencarnação, de passarmos por inúmeras vidas materiais, vidas físicas, para ir nos depurando as nossas imperfeições, como eu disse no início, desenvolvendo as nossas virtudes, desenvolvendo as duas asas
da angelitude que um dia todos nós atingiremos, a da sabedoria e a da moral. E ele segue perguntando como realiza essa nova existência. Será pela sua transformação como espírito? E eles respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, viver a vida física, a vida corporal, é uma necessidade de todos nós, espíritos encarnados que somos, que estamos, melhor dizendo. Então sabemos, através de diversas obras da doutrina, como as obras de André Luiz, que lá no plano espiritual passamos por diversas preparações. Passamos por cursos, assistimos palestras, somos orientados pelos espíritos que têm afinidade conosco. Nos preparamos para vir para a vida material e aqui expiar os erros que cometemos no passado, quitando os nossos débitos que temos com os nossos irmãos, também filhos de Deus. De ter provas para que possamos, através da nossa vontade, da nossa determinação e dedicação, superarmos não ao próximo, mas a nós mesmos, as nossas imperfeições, os males que trazemos em nós, em nosso coração. E assim vivemos a vida física. Temos aqui a bênção do esquecimento das vidas passadas. Porque o que seria de nós se lembrássemos do que fizemos de mal ao nosso próximo nas outras encarnações? Será que aproveitaríamos ao todo esta encarnação que estamos vivendo? Se nos achássemos e soubéssemos que estamos ao lado de alguém que nos fez mal, ou de que nós fizemos mal a ele ou a ela. E então vivemos a vida física, a vida material, e pouco damos importância, ou pouco queremos lembrar de algo pelo que todos nós passaremos, que deveremos voltar ao mundo espiritual. Esta é uma viagem que todos nós faremos, independente de classe social, rico ou pobre, estudado ou ignorante. Todos nós passaremos por essa transformação. Porque quando falamos em volta ao mundo espiritual, nada mais estamos falando do que morrer. Ou melhor, desencarnar. Porque sabemos que a morte ela existe apenas para o corpo físico, para a matéria. Esta indumentária que Deus amorosamente nos concedeu para que possamos vir até este planeta, este orbe, e buscarmos
a nossa perfeição, buscarmos tirar de nós esses males que ainda temos. Na questão 149 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? E eles respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Portanto, aqui nós vemos que quando morremos, voltamos a ser espíritos livres. E então voltamos ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual, da onde nós apenas nos afastamos momentaneamente para viver a vida material. Vemos aqui que a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Porque o espírito, ele é imortal. Ele sobrevive à morte do corpo físico. E através de encarnação em encarnação, nós vamos nos depurando. A imortalidade da alma, ela é uma crença inerente ao ser humano. Todos nós, ou a grande maioria de nós, temos dentro de nós este conhecimento, esta intuição de que há algo além da vida material. De que nada termina aqui. Desde muito antigamente, dos povos antigos, dos povos muitas vezes ignorantes, eles já traziam consigo essa intuição. Nós podemos ver durante a história da humanidade muitos povos, como os egípcios, por exemplo, que tinham a crença da sobrevivência da alma após a passagem, a morte do corpo físico. E assim também é entre todas as doutrinas espiritualistas que existem, que têm esta crença de que a alma é imortal. Mas muito embora tenhamos todas essa crença, muitas vezes pensar na morte nos traz um certo temor. Ora, se cremos que a alma é imortal, que ela sobrevive à morte do corpo físico, ou seja, que a vida continua, por que então tememos tanto a morte ou voltar ao mundo espiritual? E a espiritualidade vem novamente ao nosso encontro, ao nosso socorro, e nos ensina, no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que esse temor da morte, ele é necessário, que ele é um efeito da sabedoria divina. Ele é necessário
segundo a nossa evolução espiritual, para que nós não façamos pouco caso da vida que levamos, desta vida material, desta encarnação, para que nós não negligenciemos tanto o trabalho que aqui nos compete fazer, como a nossa própria existência. E, portanto, é uma necessidade. Mas eles nos explicam também que essa necessidade, desse temor da morte, ele vai diminuindo conforme o espírito vai se educando, vai compreendendo a vida espiritual. Muito embora seja ela uma necessidade, alguns de nós muitas vezes não temem a morte em si, ou o momento da morte. A grande maioria de nós teme o desconhecido. Temem não saber o que encontraremos após passarmos para o outro lado, para o mundo espiritual. Ou muitas vezes, como nos encontraremos nesta situação. Muitos temem perder os laços de amizade que se formaram aqui na vida material, acreditando que eles não se estendem à vida espiritual. Temem também perder os laços de amor que criamos entre nós e os nossos familiares, nossos amigos, nossos esposos e esposas. Perder o fruto dos esforços que tivemos aqui, que empreendemos aqui. Não os esforços das aquisições materiais, porque sabemos que a matéria, a ferrugem corrói, o tempo destrói. Não, mas os esforços que fizemos para as conquistas, as verdadeiras conquistas que nos trarão felicidade que levaremos conosco. Muitos temem a morte pela ideia de não poder mais encontrar os seus entes queridos, acreditando que nunca mais os veremos. Muitos temem a morte, temendo perder a nossa individualidade, como seres individuais e únicos que somos. Alguns, por outro lado, temem a morte por sofrer ou entender que sofrerão penas eternas pelo cometimento de pequenos erros momentâneos, sem a chance de poderem se arrepender e recomeçar. E esse temor que eu aqui coloquei, ele vem exatamente do desconhecimento da vida espiritual.
Porque conhecendo o mundo espiritual e as suas relações com o nosso mundo físico, nós passamos a compreender que os nossos laços de amor e de amizade, eles não terminam com a morte. Eles se estendem, muitas vezes se fortalecem ainda muito mais quando passamos para o outro lado. Que nós não esquecemos os nossos entes queridos. Que o nosso amor, o nosso pensamento chega até eles na mesma intensidade com que nós os emanamos. Que todos os esforços aqui empreendidos por nós renderão frutos no plano espiritual. E que nada dos verdadeiros tesouros que nós podemos amealhar em nós se perde. Compreendendo então o mundo espiritual, temos não só o consolo, mas a esperança de que reencontraremos aqueles que amamos. Independente da situação em que nos encontremos lá. Um dia, nós nos reencontraremos. Porque Deus, nosso Pai, é bom, infinitamente bom e justo. E não permitiria que nenhum dos seus filhos sofresse com a ausência daquele que amamos. Vemos aqui então a importância de aprender e nos espiritualizarmos. Nos libertarmos das amarras que nos prendem às coisas materiais. Que, claro, são importantes para nós, para a nossa atual evolução. Somos seres materiais, temos as nossas necessidades materiais. Porém, não podemos permitir que elas nos dominem. Que elas tomem todo o nosso tempo. Temos que aprender a nos dedicarmos, a nos desenvolver, a nosso intelecto, através de estudo, de boas obras. Temos que nos dedicar, assim, à nossa parte espiritual, o máximo que pudermos. Porque é isso que nos garantirá retornar à pátria espiritual com a nossa consciência tranquila. De que movimentamos todos a nossa vontade, tudo que podemos para realizar o compromisso que lá assumimos. Porque não será Deus que virá nos cobrar. Nem Jesus virá nos cobrar o que não fizemos. Muito menos os nossos irmãos espirituais que nos auxiliaram na nossa encarnação. Mas quem irá nos cobrar será a nossa própria consciência. E ela será implacável para conosco. Não terá o amor que tem os nossos irmãos
que tem Jesus, que tem Deus para conosco. Mas então, como podemos nos desenvolver espiritualmente? A primeira coisa que eu já até citei desculpem, estudando a doutrina espírita, que nos esclarece sobre o mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico, sobre as nossas relações com os espíritos encarnados e desencarnados. Suportando com resignação e fé as provas que são colocadas em nosso caminho para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, a nossa evolução. Fazendo o bem que me for possível ao meu próximo. Desenvolvendo as nossas virtudes, que todos nós temos. E para isso é necessário o autoconhecimento. É necessário que nós nos conheçamos. Saibamos quem somos, de onde viemos, para que viemos até este plano. Reconhecendo as nossas imperfeições, para que possamos combatê-las, transformá-las, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Mas também reconhecendo todas as virtudes que há em nós já, o que muitas vezes nós não fazemos. Pois todos nós temos virtudes já desenvolvidas. Algumas em maior grau, porque já aprendemos em existências anteriores. Outras ainda não muito desenvolvidas. As que necessitamos trabalhar nesta existência para fazê-las crescer, se desenvolver, florescer. Em suma, fazendo o que Jesus nos ensinou, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Isto é, fazendo ao nosso próximo o que queremos que seja feito para nós. O caminho já nos foi ensinado. Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. A doutrina espírita veio nos esclarecer esses ensinamentos sobre alguns pontos que Jesus não pôde nos ensinar na época, porque ainda não tínhamos a inteligência e a moral desenvolvidas o suficiente para entendermos. Mas cabe a cada um de nós o esforço de trilhar este caminho, de escolher a porta estreita que Jesus nos ensinou. A escolha é nossa. Temos todos os instrumentos necessários para que possamos realizá-la. Mas de nada adianta somente compreendê-las. Podemos saber, conhecer a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro doutrinário religioso, dos pés à cabeça.
de cor e salteado, como dizem, de nada adianta se não exemplificarmos. Se não colocarmos os ensinamentos na prática da nossa vida, nas nossas relações com o nosso próximo, principalmente com aqueles com os quais não temos tanta afinidade assim. Porque são com eles que nós precisamos aproximar os nossos laços. Cabe então a cada um de nós buscar a realização desses ensinamentos. Assim como nosso mestre não só ensinou, ele exemplificou, ele praticou. Ele veio até nós e curou os doentes. Ele podia ter buscado os doutores das leis, os conhecedores da religião mosaica, os poderosos da época. Mas não. Todo o seu tempo que ele passou aqui, ele passou entre os sofredores, entre aqueles que estavam doentes do corpo físico e da alma. Que possamos então, conhecedores dos ensinamentos de nosso mestre e dessa doutrina, exercitá-la no nosso dia a dia. Porque senão, de nada adiantará. E quando voltarmos ao mundo espiritual, à vida espiritual, nos arrependeremos do tempo aqui perdido. Muitas vezes com coisas tão pequenas, com coisas tão fúteis, que assim seja, né? Bom, eu termino então esse nosso encontro de hoje. Peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo. Quero agradecer a todos pela presença, por terem ficado comigo nesses momentos tão sublimes para nós. Então vamos encerrar também com uma oração, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre, pela oportunidade que aqui tivemos de trabalhar, Pai, em Seu nome, em nome de nosso Mestre, pelos aprendizados aqui trazidos. Pedimos, Senhor, que a Sua luz de amor nos acompanhe até os nossos lares e fiquem conosco durante toda essa semana que virá, durante todas as nossas vidas. E que a paz de nosso Mestre seja sempre em nossos corações e que possamos compartilhá-las com todos aqueles que amamos, mas principalmente, Senhor, com aqueles que não amamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima noite. E até um próximo encontro. Tchau, tchau.